Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atuação desastrosa do Flamengo, um negócio vergonhoso. Há muito tempo eu não vejo e não me sinto tão envergonhado em assistir um jogo do Flamengo da maneira que foi ontem. E aí fica a pergunta, a culpa era mesmo do Felipe Luiz? E agora que o Felipe Luiz não está mais lá? A culpa é de quem? Ontem, na live que fizemos, já teve um monte de gente pedindo a saída do Leonardo Jardim. Gente, peraí. A gente não pode, a cada derrota, culpar uma única pessoa. É óbvio que o que está acontecendo com o Flamengo, ela transcende a questão de erros do treinador. Aliás, até acho, isso é minha opinião, que o técnico Leonardo Jardim errou e errou muito ontem. Cometeu erros, inclusive nas substituições. Quando, por exemplo, pega um jogador que estava muito mal no jogo, que é o Samuel Lino, joga o Samuel Lino para o lado direito. Ao invés de tirar o cara que estava mal na posição dele, você já estava mal na posição dele. E ele é um jogador que sente. Ele é um cara que sente o peso quando ele começa a errar. Meu filho, quando jogava bola, era assim também. Ele falava, pai, se eu errar 2 lances seguidos, eu não consigo mais jogar. Então, assim, tem jogador que é assim, tem pouca personalidade, né? E ele errou, colocando o Samuel Lino no lado direito. O Pulgar, um jogador extremamente irresponsável, a gente tem que falar isso aqui. Nós poderíamos ter perdido uma Libertadores se o juiz expulsasse o Pulgar, porque foi ali no limite. Acho até que em jogos sul-americanos, né, Libertadores, essas competições, isso não é expulsão. Mas foi no limite, cara. E ele foi irresponsável. E ontem de novo. Ontem foi assim, parecia que ele queria ser expulso. Por quê? Não é possível. Ele deu em cima e deu embaixo. E a gente sabe das informações que circulam que é um jogador que está insatisfeito, que quer ir embora, que renovou o contrato com o Flamengo, baixando o valor da multa justamente para poder sair nessa janela. Então, assim, são muitos erros, muitas situações que o Flamengo precisa contornar. Jogadores insatisfeitos, tem aos montes. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. Reflitam comigo. Não é aqui querer criar teoria da conspiração e querer criticar por criticar. Não, a gente não faz isso. São fatos. Danilo e Jorginho, desde o início do ano, vêm dando declarações fortes. E aquilo ali é claramente uma indireta para alguns jogadores, cara. Que cada um tem que assumir responsabilidade, que é uma vergonha o que aconteceu, que aquilo não pode se repetir. Quer dizer, até quando isso vai acontecer? O Bragantino ontem, no primeiro tempo, fraquíssimo time do Bragantino. Aliás, o pior ataque do campeonato. Em 9 jogos tinha feito 7 gols, estava 7 jogos sem vencer. Parecia que o Flamengo estava enfrentando o Bayern de Munique. O Flamengo entrou dormindo em campo. Parecia que estava ainda na data FIFA, naquelas folgas, né? Inacabar, que não acabam nunca, né? Que os treinadores que passam pelo Flamengo e ninguém consegue acabar com isso. Dá vários dias de folga, enfim, ao invés de aproveitar para treinar, sabendo que o time não teve pré-temporada e tal, dá folgas e mais folgas. Vocês vão ver o que vai acontecer no meio do ano. O Flamengo deu 20 e poucos dias de férias para os jogadores. Foi o time que mais deu tempo de férias para os seus jogadores. Vocês vão ver quando que o Flamengo vai quando parar para a Copa do Mundo, em 50 dias, eles vão dar mais férias, cara. Eles não aprendem. E o Flamengo que não fez uma pré-temporada adequada, vai continuar capengando ao longo do ano. E a gente vai culpar sempre o treinador. O Flamengo é uma máquina de triturar técnicos. Eu vou pedir a você para meter o dedo no like agora, porque nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo para poder desmistificar e mostrar para vocês tudo o que está acontecendo no Flamengo nesse momento. Quem é o real problema? O foco do problema. O problema não é um só.
Mas o foco do problema, a laranja podre, aquele que acaba contaminando todo o ambiente no Flamengo. Então mete o dedo no like aí, porque a gente vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Olha, Flamengo teve aí, a gente fica com saudade, né? 2 semanas praticamente sem Flamengo e tal, aí vem jogo do Flamengo. Aí a gente fica animado, para ver, aí o Flamengo simplesmente não entra em campo. Gente, o negócio que aconteceu ontem foi muito grave. Só que, quando aconteceu isso numa outra vez, com Paulo Souza, caiu Paulo Souza, caiu todo mundo, a torcida fez protesto. Hoje em dia, a torcida parece que não tá nem aí. O Flamengo toma de 3 do Bragantino, porque o Bragantino não quis meter 4, 5, 6, 7. Essa é uma verdade. Teve um gol anulado, bola na trave, o Rossi salvou bola que nem ele sabe como pegou. E o Flamengo continua, o presidente omisso que nós temos, omisso, porque ele não aparece, ele não dá satisfação para a torcida, ele não tem culhão para poder se dirigir à torcida, ele não tem culhão para poder falar com a imprensa, porque ele não fala, ele se esconde, ele fala apenas para a TV do clube. Aí vai lá, fala do estádio, que, porra, eu quero abrir mão do estádio para montar um grande time. Que grande time, ô Bap? Grande time, Flamengo entrando em campo com Royal e Ayrton Lucas nas laterais, isso é grande time? Se você pegar dos 20 times da Série A, talvez sejam os 2 laterais mais fracos que tem no campeonato inteiro. Pega o Bahia, por exemplo, tem 2 laterais melhores do que os nossos. Pega o Vasco, tem o lateral direito melhor e o lateral esquerdo melhor. Todos os times, cara, praticamente da Série A tem laterais melhores que os do Flamengo. Aí tu vai pro meio-campo. Meio-campo do Flamengo, Pulgar, doido pra ir embora. Doido pra ir embora. Todo mundo sabe disso. Esperando aí chegar, contando os dias nos dedos para poder chegar ao meio do ano, para poder exercer lá a multa rescisória dele, que é baixinha, por conta de uma incompetência da administração que renovou o contrato com ele e botou uma multa baixa. E aí é mais um que vai sair. Cebolinha, dá até pena. Samuel Lino, quase 35 milhões contratado, jogador horroroso. Carrascal não joga rigorosamente nada. Você pega o Luiz Araújo, porra, parece jogador de botão. Pequenininho, encostou nele, ele cai. Parece Playmobil. O Pedro parece o bonecão do posto. Jogador parado, estático. Sabe aquele centroavante da moda antiga, da década de 80, que tinha o homem-gol. O cara que ficava parado lá na frente e não faz mais nada. Se a bola não chegar nele em condições de ele botar pra dentro... Meu amigo, isso acabou no futebol. Acabou centroavante assim no futebol. Não existe mais. Centroavante, atacante, tem que ter mobilidade, tem que atacar o espaço, tem que marcar a saída de bola, tem que jogar de forma coletiva para a equipe. E hoje nós temos um ataque alérgico a gols. O Flamengo tem alergia a gols. E quando enfrenta um adversário... Cara, o Bragantino, a imprensa, eu venho acompanhando, né? Eu acompanhei o último jogo do Bragantino antes da data FIFA. E o Bragantino tomou mais uma cipuada, porque perde para todo mundo. E aí, a imprensa que cobre o Bragantino, né, o repórter na época, falou, olha, o Bragantino se ressente muito do John, que foi embora e era ele a cabeça pensante, o organizador do time e tal. Cara, com o Flamengo não precisou nem de John. Eles amassaram o Flamengo, que poderia ter ganho de muito. Aliás, cadê o scout do Flamengo? Cadê o scout que não contrata jogadores? Como, por exemplo, o John. Aí vai vir os arrogantes, torcedor falar, mas John no Flamengo, tu tá de sacanagem. De sacanagem, joga mais do que o Carrascal, joga mais do que todos esses. Pega o Fluminense, cara. Fluminense perdeu o John Arias. E a diretoria, sem recurso nenhum, porque não tem nem 5% dos recursos que o Flamengo tem, foi lá
usou o scout e foi contratar o Acosta, que seria titular fácil no Flamengo. Contratou o Savarino, que é muito bom jogador. Só que se a gente continuar na nossa arrogância, vai continuar aí com os Luiz Araújos da vida, com Samuel Lino, com Carrascal, com os jogadores que entram e não resolvem nada. Não fazem absolutamente nada, tem alergia ao gol. Não criam nada, não ajudam em nada. E o grande problema do Flamengo chama-se José Botto. Um dirigente extremamente incompetente, um dirigente que não dá a cara para dar satisfação para o torcedor. Ele acha que ele está no Flamengo, ele faz mais do que obrigação, né? Para a torcida do Flamengo ele está lá, que ele é português, então saiu na época da Copa do Mundo falando mal do Flamengo para a imprensa estrangeira. Só em fazer isso, ele já merecia ser demitido. Só que o BAP parece que tem rabo preso com ele, ou alguma coisa nesse sentido, porque não demite um cara tão incompetente como ele. Não é possível que o Flamengo vai chegar numa data FIFA, numa outra janela, tendo José Botto no comando para contratar, porque ele é incompetente para contratar. E ele é incompetente não só para contratar, ele é incompetente para gerir elenco. Para quem não sabe, nenhum jogador do Flamengo fala com ele. Não existe relação. Imagina você chegar no teu ambiente de trabalho e você não falar com o seu chefe. Gente, isso é uma vergonha. O que acontece no Flamengo é vergonhoso. Não é possível que o presidente não vá fazer nada. O omisso do BAP não vá fazer nada. A única preocupação dele é aumentar o sócio-torcedor, é extorquir o dinheiro do torcedor do Flamengo. Que benefício o sócio-torcedor não tem. Só tem vantagens para eles. Espero que isso mude. Vou pedir a você para que meta o dedo no like, deixa o like no vídeo, clica aqui embaixo em hypar o vídeo, porque isso faz com que o YouTube reconheça que você gostou do vídeo e que mais e mais pessoas acompanhem esse nosso desabafo. É uma vergonha o que está acontecendo.